Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E hoje eu vim aqui para desejar que Deus te abençoe poderosamente e que seu dia seja uma bênção e que você consiga ter paz, alegria, que você consiga resolver as pendências na sua vida e que você consiga também atingir os seus objetivos. Amém? Irmãos, eu tenho trazido aqui uma oração, uma mensagem a cada manhã. E por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E depois também ative o sininho que vai aparecer ao lado para você receber a notificação toda vez que eu colocar o vídeo novo aqui, tá bom? E a mensagem que eu quero trazer hoje é uma mensagem de reflexão que vai te ajudar a enxergar a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Você vai chegar à conclusão de que você realmente precisa ter um encontro com Deus. Às vezes, a gente passa por tantas situações difíceis, por tantos conflitos no casamento, na família, conflitos principalmente com dinheiro, e a gente fica tão ansioso, tão preocupado, e a gente começa a carregar um fardo pesado. Não o fardo de Jesus, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então nós começamos a carregar esse fardo e nós vemos o que nós vamos nos cansando na caminhada e nós vamos cansando de lutar, nós começamos a pensar em desistir e abrir mão de tudo aquilo que a gente conquistou. Mas isso, meu irmão, é estratégia do inimigo, porque o inimigo quer te fazer parar. Quando você acorda triste, o inimigo quer que você continue nessa tristeza, nessa angústia, o dia todo. Mas Deus quer que você busque a Ele. E aí, por isso que eu senti no coração de trazer essa mensagem, de fazer essa oração aqui, feita nas manhãs, né? Todas as manhãs para você. Para que você não se deixe vencer pelas dificuldades da vida. Só o fato de, neste mundo, estar cheio de pecado, contaminado pelo pecado, muitas vezes nos desanima, né? Às vezes a gente olha para esse mundo e nós acabamos nos desanimando, porque nós vemos a maldade no coração do homem, nós vemos que poucas pessoas, ou até mesmo nenhuma pessoa, se preocupa conosco. Isso nos deixa muito mal. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nós tiramos o foco das pessoas, nós tiramos os olhos dos homens e colocamos os olhos em Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não sei se você se lembra daquela passagem em que Pedro, ele quis caminhar sobre as águas para encontrar com Jesus. E Jesus disse: Pedro, venha. E Pedro, obedecendo uma palavra que Jesus disse a ele começou a viver o sobrenatural. E muitos de vocês aqui chegaram até aqui porque estão em cima de uma palavra, em cima de uma promessa, em cima de algo que Deus falou ao seu coração. E é por isso que tem te dado força, vigor, esperança para seguir em frente. Mas o inimigo, a Bíblia diz, ele soprou os ventos fortes naquele momento. E por causa desses ventos fortes, a Bíblia diz que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele começou a clamar, clamar, né? Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão a ele e ele voltou a caminhar sobre as águas, junto com Cristo. Amém? E é por isso que é tão importante orarmos, clamarmos a presença do Senhor, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Quando nós tropeçamos na vida, quando nós começamos a afundar. E foi isso que Pedro fez e Jesus estendeu a mão para ele. E eu creio que a partir desta oração que nós vamos fazer, Deus vai estender as mãos para você. Deus vai te fortalecer nessa batalha. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como é sua vida com Deus? A sua teimosia, o seu coração atribulado que não consegue orar, tem feito com que você viva nas trevas, longe da luz, longe da direção do Espírito Santo. Por mais que você tente, você não consegue viver em comunhão com Deus e acaba não recebendo as promessas dele para a sua vida. Se você passa por esses problemas, meu irmão, eu quero que você saiba que Deus nunca vai desistir de você.
Ele não desistiu de te amar, porque ele já provou o seu amor por nós ao enviar o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, para que você hoje seja livre dessa vida cheia de mágoa, de dor, de tristeza. Você deve tomar uma decisão muito importante que vai mudar a sua história para sempre. Você precisa ter um encontro face a face com o Senhor. Assim como José na Bíblia, ele teve um dia assim, amém? Então nós vamos ler uma passagem que está em Gênesis, capítulo 32, no versículo 22 ao 24, que diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de vê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Glória a Deus por isso. E aqui nos mostra que Jacó, depois de viver uma vida cheia de mentiras, ele enganava as pessoas para se dar bem, inclusive o seu pai Isaque e o seu irmão Esaú. Jacó chega a um ponto decisivo na sua vida, em que ele precisa mudar de postura de uma vez por todas. Caso contrário, ele não conseguiria viver os planos de Deus. Afinal, ele era o herdeiro da promessa que o Senhor havia feito ao seu avô Abraão. Então Jacó decidiu pegar toda a sua família e ir ao encontro de Esaú para pedir perdão por todo o mal que ele tinha feito no passado. Mas antes disso, Jacó precisava passar pelo Jaboque, que era um vale onde ele teria um encontro face a face com Deus, mas não seria um encontro qualquer. Para Jacó provar a sua fé e mostrar que ele era um homem digno de herdar a promessa feita a Abraão. Jacó teve que lutar com o Senhor e nós vamos ver agora como foi essa batalha. Olha o que está escrito. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas acolhe. Mas aí Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem, ele perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu. Ele então disse o homem: Seu nome não mais será Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aleluia. Antes desse encontro, irmãos, Jacó era um homem covarde e enganador. E é isso que significa o nome Jacó, mas ele decidiu deixar todo o seu passado de pecado para trás e ir à luta. E depois de uma noite inteira, Deus queria ir embora através daquele anjo, e pois o dia de arranhava mais já estava na Bíblia, já está na Bíblia. Diz que Jacó, com suas últimas forças, segurou Deus e não deixou sair o anjo. O Senhor então contemplou a fé daquele homem e abençoou-o, transformou a sua vida para sempre. Glória a Deus por isso. A Bíblia termina dizendo que Deus mudou o nome de Jacó, que significa trapaceiro, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E é interessante que durante toda a vida de Jacó, ele lutou contra Deus, ele revoltava contra Deus, ele fazia tudo aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse. Mas quando Deus tocou na vida dele, quando Deus o abençoou, ele se tornou aquele que agora luta com Deus, ou seja, luta ao lado de Deus. Aquele que agora vai receber todas as promessas e as bênçãos que o Senhor tem para ele. Amém? Então, irmão, você que precisa parar para pensar como é a vida com Deus, será que a sua confiança em Deus está acima das dificuldades? Está acima daquilo que as pessoas falam contra a sua vida? Aquilo que as pessoas têm falado, do seu jeito também, talvez? E para você que talvez precise mostrar a sua fé, e para isso você precisa mostrar a sua fé para Deus, e Deus quer ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de buscar por Ele. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que ele estava sofrendo muito, passando por todo tipo de luta,
E mesmo indo na igreja, ele ia na igreja durante muitos anos, ele nunca havia feito uma oração com sinceridade, até que a vida dele estava no fundo do poço, e ele então disse que naquele momento brotou uma fé no coração dele, que ele nunca tinha experimentado, e através daquela fé ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Até hoje ele tem sido obediente. Ele disse, que até hoje ele tem sido obediente, mas ele pedia a Deus para mudar a vida dele. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ele teve um encontro com Deus e a partir daquela oração, Deus fez mudanças na vida dele, né? Então, irmãos, é por isso que eu senti aqui no coração de compartilhar com você essa história de Jacó, porque Jacó ele teve que lutar com Deus. Era uma luta física, mas hoje nós temos uma luta espiritual. Nós precisamos ser insistentes com Deus, nós precisamos perseverar em oração e não se deixar frustrar por mais um dia sem resposta. Eu sei que enquanto eu vou falando isso, aí você está aí pensando: mas eu já tentei de tudo, eu já orei, nada aconteceu. Mas Deus quer ver a sua perseverança, Deus quer ver o seu desejo profundo de uma transformação. E por isso você deve lutar na santidade, na busca pelo Senhor. Você deve lutar contra o pecado, contra o seu próprio eu. Porque Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, dia após dia, e tome a sua cruz. Então você deve lutar sim contra si, mesmo contra a sua natureza carnal, e em relação a Deus, você deve lutar ao lado dele. Amém? Então, irmãos, analise qual é o problema, qual que é o seu problema hoje, o que tem tirado o seu sono, a sua paz, independente de qual seja o seu inimigo, porque o inimigo de Jacó era Esaú. E Esaú estava com raiva, querendo matar o irmão, porque o irmão roubou a bênção dele. E talvez você tenha alguém aí que você precise pedir perdão. Você tem que perdoar, não sei como está a sua vida, mas saiba de uma coisa: toma a decisão a partir de hoje de buscar e obedecer a Deus, e Ele vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer para mudar de vida, amém? Então, irmãos, vamos todos orar agora, se você puder orar comigo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco agora diante de Ti nesta manhã para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão aqui comigo assistindo esse vídeo. Oh, meu Pai, eu sei que eles não querem mais viver como têm vivido, em meio a tanto pecado, em meio à enganação diante das pessoas. Eles mostram que está tudo bem, mas o Senhor sabe o que está passando em cada vida, em cada coração. Oh Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Ajuda ela, meu Pai, a viver uma transformação na sua vida de uma vez por todas. Assim como Jacó teve coragem de encarar quem ele era e lutar com o Senhor. Oh Senhor, que o irmão e a irmã que estão aqui orando junto comigo nesta manhã também tenha esse desejo de enfrentar o seu passado, enfrentar o seu eu, o seu orgulho. Oh Senhor, só assim eles receberão a unção que vem do alto, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor planejou para eles. Oh meu Pai, ninguém é digno de estar frente a frente contigo, ninguém pode acessar a tua presença a não ser pela tua graça e a tua misericórdia. Oh Senhor Jesus, por isso nós te pedimos perdão, meu Pai. Quantas vezes nós julgamos o nosso irmão, quantas vezes nós demoramos a pedir perdão ou nós demoramos a perdoar, Senhor? Quantas vezes guardamos maldade no coração? Quantas vezes, meu Pai, nós desejamos o mal? Nós falamos o mal de alguém, nós dizemos palavras negativas que vão afetar não somente a nossa vida, mas a vida do nosso esposo, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, das pessoas das igrejas, das pessoas das ruas. Quantas vezes nós falhamos, meu Pai, mas eu creio que o Senhor, que o teu amor por nós não falha, o teu amor por nós é eterno, como diz a tua palavra. Por isso, meu Pai, coloca a tua mão sobre esse filho, sobre essa filha. Por isso, meu Pai, derrama do teu sangue, ó Jesus, sobre as nossas culpas, sobre as nossas falhas, e apaga, Senhor, o nosso passado. Ó Deus, nós queremos caminhar contigo dia após dia. Nós queremos caminhar na sua presença, Senhor. E que o Senhor venha tirar de nós toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão,
que nós consigamos ter um dia abençoado na Tua presença e que nós venhamos sentir a Tua paz e que a Tua presença aqui, Pai, possa nos encher de tal maneira que nenhum problema vai nos deixar de cama, abalados, abatidos. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que agora o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está colocando sobre nós a Tua armadura para vencermos as ciladas do diabo. Em nome de Jesus, proteja a nossa mente contra os dados inflamados do inimigo, contra o pensamento errado, negativo. Ó Senhor, nos ajude a viver em santidade, porque não queremos mais viver de acordo com este mundo não presta. Ó Senhor, este mundo, eles não querem servir ao Senhor, mas a partir de hoje nós tomamos essa decisão. Nós queremos mais fugir, Senhor, deste mundo e ir para a Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, espero muito que a mensagem tenha tocado no seu coração, que a oração também tenha te levado paz, tranquilidade para a sua vida, que você possa estar se sentindo em paz agora, se sentindo mais leve. Medite na palavra de hoje durante o dia, vai por onde for, o que você for fazer, ou onde você for ir, vai meditando na palavra de hoje e que você possa ter uma mudança, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe seu dia, sua família, poderosamente. Forte abraço.